Oi, minhas riquezas! Estamos de volta para mais uma aula da Proju. Bom, meus amores, na nossa aula virtual 11, nós vamos falar sobre a transitividade verbal e os termos integrantes da oração, parte 2, para vocês compreenderem melhor como funciona essa transitividade verbal, como funcionam os complementos do verbo, quando o verbo é transitivo e precisa de complemento. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o verbo transitivo hoje, tá bom? Então, assim, qual é o objetivo da nossa aula? Desenvolver habilidades de leitura e compreensão voltadas para o uso desses termos integrantes. E o conteúdo é uma análise sintática dessa transitividade verbal, os termos integrantes da oração, compreensão de textos, observando questões ortográficas e os gêneros textuais, tá bom? Quais as habilidades que a Pro quer desenvolver? Identificar nos textos de diferentes gêneros a estrutura básica da oração, né? Que é o sujeito, o predicado e os complementos, objeto direto e indireto. Identificar nas orações de textos lidos ou de produção própria verbos de predicação incompleta, que são os intransitivos. E também identificar as orações de textos lidos ou de produção própria, verbos de predicação bitransitiva, que são aqueles que precisam de 2 complementos, tá bom? O que nós temos aprendido aí no Centro de Mídias? Elas trabalham muito a competência leitora, focando também na análise sintática, que é o que a Pro tá vendo com vocês. Então, é muito importante acompanhar as aulas do Centro de Mídias, porque lá vocês aprendem muita coisa sobre os gêneros textuais, para depois fazer uma boa prova, desenvolver essa competência leitora, e depois nós retomarmos isso em sala de aula, tá bom? Se Deus quiser, nós estaremos juntinhos. Eu morro de saudade de vocês, viu? Na aula virtual 10, nós vimos a transitividade verbal. Os verbos, a transitividade deles, precisam ou não de complemento. Lembrando que o Contando Histórias é apenas ao vivo na nossa aula virtual, na nossa live, quer dizer, tá bom? Será às 15h30 nossa aula virtual, tá, amores? 15h30. E eu vou mandar o link para que vocês cliquem e entrem na nossa salinha online. Bom, lembrando que na análise sintática, diferente da análise morfológica, nós estudamos os termos das orações. Começamos pelos essenciais, que era o sujeito predicado, e agora nós estamos nos integrantes, que são os complementos do verbo. E depois nós vamos estudar os acessórios, tá? Na análise sintática, na última aula nós vimos que o verbo pode ser transitivo, precisar de complemento, porque sozinho ele não tem sentido. Entregaram o quê? Ele pode ser intransitivo, ou seja, ele tem sentido. Mariazinha nasceu. Tudo isso a Pro já explicou na outra aula. E também ele pode ser de ligação, tá? Aí o nasceu, gente, Mariazinha nasceu ontem. Esse ontem é só vocês vão ver que é um acessório. Vocês vão estudar os termos acessórios depois. Porque eu entendo o verbo, mesmo sem essa palavra. Mariazinha nasceu, tá? E o verbo de ligação é aquele verbo que não tem ação, apenas indica uma característica. Ele anda preocupado. Nesse caso, o verbo andar não está indicando a ação de andar mesmo pelo caminho. Está indicando a característica preocupado. Por isso que ele é um verbo de ligação. Bom, diante disso, nós vimos sobre transitividade verbal. Nós vimos que o verbo pode ou não precisar de complemento. E hoje nós vamos estudar os complementos do verbo, que seriam os termos integrantes, tá? Então, transitividade verbal é analisar se o verbo é transitivo ou intransitivo. Isso nós analisamos na última aula. Agora nós vamos começar a estudar, então, esses termos integrantes. Quando o verbo, meus amores, ele é transitivo, ele precisa de complemento. Qual é o nome que eu vou dar a esses complementos? A essa palavrinha que vai completar o verbo transitivo? Eu vou chamar esses complementos de objeto, tá? Existem 2 tipos de objeto.
o objeto que é direto e o objeto que é indireto. Nós vamos ver isso melhor. O que seria um objeto direto? É aquele complemento que não tem a preposição. Ele não utiliza da preposição para completar o verbo. Quando ele completa o verbo, não tem a preposição junto dele, ok? Nós vamos ver exemplos daqui a pouquinho. Esses objetos diretos, eles são representados por substantivos, por pronomes, por orações, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E o que eu pergunto para o verbo para ter esse objeto direto? A minha pergunta para o verbo será sempre: eu entreguei o quê? Sempre eu vou perguntar o quê? Ou eu pergunto também quem, tá? Vocês vão observar aí nos exemplos. Então, olha só. Um objeto direto representado por um substantivo. Mariana comeu o quibe. Eu vou sempre olhar para o verbo. Comeu. Comeu o quê? Sempre que eu fizer essa perguntinha, o quê? Terei um objeto direto. Sempre. Mariana esperava a irmã. A Mariana esperava quem? A irmã. Então, quando eu pergunto o quê? Ou eu pergunto quem? Eu sempre terei um objeto direto. Tá ok, meus amores? Deixa eu colocar aqui no modo avião, peraí. Só para não atrapalhar a gente. E o objeto direto também pode ser representado por um substantivo, mas a pergunta, por um pronome substantivo, mas a pergunta sempre será o que ou quem. Por isso é importante nós olharmos para o verbo. Guarde. O verbo é transitivo porque ele guarde. Guarde o quê? Aí eu tenho estou. Isto é um pronome, mas nesse caso é o objeto direto. Os pais fizeram o quê? Fizeram tudo. Então, isto e tudo é um objeto direto. Olha o terceiro exemplo. O primo deixou-a sozinha. O primo deixou. Deixou quem? O objeto direto é o a, porque a resposta é o a. Deixou a. Ele ama-o, ela ama-o muito. Ela ama quem? Ela ama o. Esse o é um pronome oblíquo, mas que está substituindo uma pessoa. Então, quando eu pergunto o que ou quem para o verbo, significa que eu tenho sempre um objeto direto, que é um termo integrante da oração. É um termo que é importante, tá? E vocês vão ir ver isso, gente, lá no 9º ano. Mas é importante vocês já saberem que, às vezes, o objeto direto ele é representado por uma oração inteira. Por quê, Pro? Lembra que a Pro falou para vocês que oração é a quantidade de verbos que eu tenho? Indica a quantidade de orações? Então, se eu tenho 2 ou mais verbos diferentes, que mostram ações diferentes, eu tenho 2 ou mais orações. Então, nesse caso, eu tenho: quero que você seja meu marido. Quero é o primeiro verbo, seja é o segundo verbo, o verbo ser. Nesse caso, eu tenho 2 orações. Mas se eu pegar o primeiro verbo e eu falar assim, ó, eu quero o quê? A segunda oração vai estar completando esse verbo. Então, às vezes, o objeto direto, ele pode estar em forma de uma oração inteira. Eu não vou pedir isso em prova, tá? Mas é importante que vocês conheçam isso, porque vocês vão aprender isso lá no futuro. Tá bom? Bom, a mesma coisa a segunda oração aí. Vamos agora ver o objeto indireto. O objeto direto, ele não tem preposição. E sempre que eu perguntar para o verbo o que ou quem, eu terei um objeto direto. Já o objeto indireto, eu vou perguntar para que, de quem, para quem, em que eu sempre terei uma preposição depois do verbo. Tudo bem?
Vamos ver isso em exemplos. Objeto direto representado por um substantivo. Eu duvidei. Eu duvidei da opinião. Eu duvidei do quê? De quê? Olha a preposição de aí. Quem não lembra da preposição, canta a musiquinha. Ante, após, até, com, contra, de. Ensinou para vocês. O aluno respondeu toda vez que depois do verbo tivesse a com crase aí, com esse acento ao contrário, significa que eu tenho um objeto indireto. Toda vez que eu tenho uma preposição depois do verbo, eu tenho um objeto indireto. Toda vez que eu tenho o pronome lhes depois do verbo, eu tenho um objeto indireto. Tudo bem? Então, o objeto indireto tem sempre uma preposição. No caso do lhes, eu enviei para quem? Por isso que o lhes é um objeto indireto, porque eu estou embutindo a preposição para aí. E ele também pode ser representado por uma oração igual ao objeto direto. O diretor da empresa necessita. Necessita de quê? Percebam que tem a preposição de aí. Então, o objeto indireto, eu tenho sempre uma preposição depois dele. Quando eu pergunto para o verbo, tem sempre uma preposição nessa pergunta. Tá bom, meus amores? Na aula ao vivo, eu tiro as dúvidas, tá? Bom, o objeto também pode ser... nós podemos ter na mesma oração os dois complementos, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, ok? Isso nós vamos chamar esse verbo de verbo bitransitivo. A Pro já falou sobre isso, vou falar de novo, ó. Eu enviei. Como que acontece quando eu tenho os dois complementos? Eu sempre terei duas perguntas. Eu enviei o quê para quem? Então, eu vou ter dois complementos. Tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Enviei os postais. Eu enviei o quê a quem? Para os clientes, aos clientes. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Agradeceu o quê? Para quem? Expus minhas dificuldades. Expus o quê? A quem? Então, aí eu tenho, toda vez que eu tenho esse ao, também tem uma preposição aí. Quando eu tenho essas duas perguntinhas, eu vou ter um objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Bom, meus amores, então os termos integrantes de uma oração são objeto direto e indireto. Nós vamos observar esses dois objetos nos textos multissemióticos. Lembrando, aí eu tenho uma tirinha. Por que uma tirinha é um texto multissemiótico? Porque as tirinhas, elas trazem não só palavras, mas elas trazem também imagens, ok, meus amores? Então, como elas trazem as imagens e as palavras, ele tem múltiplos recursos, por isso que eles são chamados de multissemióticos, tá bom? Então, olha aí, meus amores. Péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. E é isso que a gente... Opa, desculpa, eu não tô enxergando. É para isso que a gente vai à escola todo dia à escola? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isso com freguês. Gente, é legal que os textos multissemióticos, principalmente as tirinhas, as charges, elas trazem essa parte do humor. A finalidade das tirinhas, às vezes, principalmente com a Mafalda, né? É trazer uma crítica, mas também o humor, tá bom? Essa parte engraçada dos textos multissemióticos. E qual é o humor que tem aí? Ele atrelar, né? O fato dele ir todo dia à escola, ele já tem que ter um ótimo. Não, ele precisa estudar, ele precisa se dedicar, que é isso que vocês precisam fazer. Bom, mas vamos observar os termos integrantes, que são objeto direto e indireto, nessa tirinha. Péssimo, a professora me deu. O verbo é dar. Se eu olhar para o verbo dar, o que eu vou perguntar para esse verbo? Ela deu o quê? Ela deu péssimo. Então, o objeto direto. Para quem?
No caso, ele tá falando, a professora me deu. Então, deu para ele. Então, nesse caso, eu tenho dois complementos. O objeto direto, porque ela deu péssimo, para alguém, para esse me. Perceberam que aí eu tenho um verbo bitransitivo. Deu o quê? Para quem, tá? É para isso que a gente vai à escola todo dia, né? A gente vai para onde? Vai para a escola. Então eu tenho um verbo para, vou para. Eu tenho um objeto indireto para a escola, tá? Então perceberam? Comecem a olhar para os verbos com esse olhar. Observe se ele é transitivo, se o complemento dele é direto ou indireto, se tem preposição ou se não tem, se ele é bitransitivo, se ele tem os dois complementos. Comecem a ter esse olhar curioso a partir de agora, tá? Bom, o que eu quero de vocês? Que vocês anotem o conteúdo, mandem as anotações, porque elas valem 2 pontos, e estudem essas anotações para a prova. Estudem para a provinha que vai ter semana que vem. Beijo, meus amores!